bom, eu quero saber aqui, né? A gente já entornou nesse assunto, mas daqui a pouco a gente volta pra ele, porque eu quero saber primeiramente, né, os nossos não sei como eu posso definir a palavra pros nossos pros que nos acompanham no YouTube, não dá pra falar telespectadores e nem ouvintes, mas é o seguinte, pra quem não conhece, né, Charles Moreira, se identifique pro pessoal e também, né, me conte, eu quero saber de você, cara, como é que foi o seu ingressamento sobre esse tema dublagem, de onde vem essa paixão, cara? Então, bom, eu sou o Charles, né? Para quem me conhece, acho que a maior parte das pessoas. Sempre amei dublagem desde sempre, na verdade. Vale a redundância, né? Mas eu sempre fui muito apaixonado por dublagem, porque praticamente eu já nasci acompanhando conteúdos dublados na TV. E o meu primeiro contato com dublagem propriamente dita foi através das novelas mexicanas, que eram exibidas no SBT desde 1988, que, se eu não me engano, foi a primeira novela. Bom, para ser mais claro, desde Chaves e Chapolin, né? Porque estão juntos aí do SBT desde seu surgimento, desde o surgimento da emissora, acho que começou a exibir Chaves e Chapolin um ano depois que o SBT surgiu, né? E sempre acompanhando aquilo tudo, sempre em contato com a dublagem, através das novelas, através do Chaves, e eu já era fascinado, eu achava, de tanto acompanhar coisas dubladas, de tanto acompanhar o SBT, que sempre foi uma das emissoras desde o começo que mais mostrou valorizar a dublagem, por sempre trazer conteúdos importados, não que a Globo não o fizesse, mas é porque o SBT, além de séries, seriados e filmes, também traz novelas, né? Entendeu? Desde essa época eu sempre fui muito fascinado, embora eu não soubesse que eu era fascinado, entendeu? E às vezes quando eu escutava alguma coisa que era exibida, algum produto nacional, alguma novela na Globo, alguma coisa do tipo, eu achava muito estranho, porque por que esse eco? Por que esses ruídos ambientes e tal, entendeu? Ah, isso é uma coisa interessante, né? Pra se comentar também, e eu tenho um adendo em relação a isso, mas isso aí a gente vai no meio do vídeo. Mas continue, Charles. Então eu estranhava muito, cara. Engraçado, era para eu estranhar os conteúdos dublados, por causa daquele som, às vezes opaco, sem muitos ruídos, sem muitos sons, né? Sem muitos ruídos, Os assim, tipo, ambientes, sem o eco do local, da sala, né? exatamente, o local da sala, porque é o seguinte, o estúdio, né? Ele é um local isolado, entendeu? Você não pode fazer qualquer que seja nenhum tipo de ruído, porque durante a gravação, ainda mais na época em que todo mundo dublava junto, né? Então, se qualquer ruído que você fizesse, por mínimo que seja, e que interferisse na gravação, você tinha que voltar do zero, tinha que começar tudo de novo. Às vezes, fulano de tal, eram 5 pessoas dividindo bancada. Primeira fala do primeiro, depois segundo, terceiro, quarto. Se o quinto errasse, tinha que voltar do zero. Claro, e isso depois do quinto ter sido bastante xingado, né? Porque na dublagem às vezes Santa rolava muito isso. tecnologia. Pois é, às vezes o quinto errava, às vezes era uma fala difícil que está sendo dublada, e se o quinto errasse, acabou. Aí os outros 4 olhavam feio pro quinto, né? Aí rolava muito Aí isso na tornava a época. briga, né? Cara, imagina se o quinto erra, né? Aí depois tá tudo certo, o quinto acertou e tal, mas aí enquanto o quinto tá falando, o quarto boceja sem querer, ou sabe quando é aquele. Sabe se vai segurar esse já. Imagina a Você tenta frustração, segurar. cara, tipo, eu dei 3 horas lá gravando e acontece isso. Meu Deus do céu, ainda bem que. Charles, você tem quantos minutos de gravação era? Tipo, era a gravação do filme todo ali? Tipo, eles faziam. Tipo, os 5 pegavam as cenas dos 5 e todas, assim, por inteiro iam em intermédio? Ou tinha lá uma sequência de uma cena específica? Né? Porque se, imagina se fosse tudo, e lá, sei lá, 20, 30 minutos de gravação e alguém. Ati! Então, não era um filme todo, não. Entendeu? Era tudo dividido. Tipo, era às vezes um grupo de, acho que no máximo 5 pessoas, dependia muito da cena. Quantas pessoas tivessem na tela era o número de pessoas que tinha que estar Ah, ali na que bancada, massa!
entendeu? Era meio como teatro, entendeu? Com a única diferença é que não tinha como haver expressão corporal. Porque, como eu disse, às vezes você faz uma expressão corporal, você bate na bancada, já era, melou. Volta do zero porque sai o ruído, entendeu? Então, todas as emoções, todas as nuances do personagem eram passadas com a voz, entendeu? Então, era dividido em grupos de pessoas de acordo com a cena, entendeu? Se a cena tivesse 5 pessoas ali na tela, 5 pessoas, 5 dubladores tinham que dividir bancada fazendo aquela cena ali, entendeu? E se errasse, teria que voltar tudo do zero, entendeu? E aí foi com isso que você começou, né? Que interessante, você começou a notar. Pois é, cara, na verdade, o meu fascínio pela dublagem, eu comecei a descobrir como que tudo aquilo funcionava justamente quando eu comecei a ter contato com a internet. Porque aí começou a me despertar a curiosidade. Caramba, como é que isso é feito? E, na época, o meu primeiro contato com dublagem e versão original foi quando Você lembra da novela Rebeldes, que lançou? Sim. Na época, eu fiquei tão... 2004, né? Então, eu acompanhei a novela na sua exibição original pelo SBT, quando foi exibida, e fez parte da minha adolescência também. E o que aconteceu? Quando lançaram aqueles boxes de DVDs da novela, o resumo, né, das temporadas, eu corri para comprar. Foi aí que eu comecei a ver o esquema da dublagem e da versão original. Eu colocava no original, via a cena em original, depois botava no dublado e começava a fazer um comparativo sobre aquela cena. Aí você falou, mas falta um ecozinho aqui, né? Essa pessoa tá numa sala diferente. Eu noto isso bastante quando rola 2 tipos de dublagem, né? Sabe quando... sabe o Mercenários, a gente vê muito isso, né? Que eles falam muito... E no Velozes e Furiosos, que tem muitas cenas que eles falam em espanhol, e aí o cara que tá falando espanhol começa a falar inglês no mesmo local e o eco some. É muito engraçado. Porque o que acontece? O filme, quando ele vem aqui para ser dublado, é dublado a língua primária, que no caso é o inglês. Entendeu? Todas e quaisquer... Se dublar em espanhol fica até esquisito, né? Porque em inglês não tá em inglês, né? Tá em espanhol também lá pros americanos, né? É graças a isso que a gente viu, né? O quão bizarro foi no caso do filme Velozes e Furiosos Operação Rio, o filme se passando no Brasil e os imigrantes, né? Os brasileiros, falando em espanhol, entendeu? Falando em espanhol como se no Brasil a gente falasse espanhol e não português, entendeu? Então isso é uma confusão que os americanos sempre fizeram, né? Mas também o Brasil é um negócio fora do mapa, né, cara? Toda a América do Sul fala espanhol, mas tem que vir um país pra encher o saco e mudar todo o negócio. Exatamente. É porque, na verdade, eles não sabem, né? Ou se sabem, se fazem de vista grossa, né? Que no Brasil se fala português, entendeu? Apesar de ser um país pertencente à América Latina também, né? Apesar da gente também pertencer à América Latina, né? A gente fala português, como a maioria dos países, eu acho que por tabela, né? Eles entendem assim. Sim. Já que a maioria dos países falam espanhol, então vamos... Porque o Brasil no Brasil também. Por que o Brasil vai ser diferente? Aí, às vezes, acontece, porque muitas das vezes você ouve lá no original, a pessoa dá um grito, não! Aí tem um eco lá onde a pessoa está gritando não, né? É uma coisa dramática, né? Principalmente em novela mexicana, isso às vezes acontece. Na dublagem, na hora da mixagem, eles não colocam esse eco, entendeu? Então... você sente, né? Quando você viu isso no Rebeldes. Exatamente. Aí destacava muito essa a diferença de sons, os ruídos, às vezes o som de um soco é diferente do som do soco original, entendeu? E tudo mais. E muito no futuro eu vim descobrir que muitas das vezes a ME ela é toda refeita, em muitos casos. Quer ver um exemplo? Chaves. O Chaves, a ME foi toda refeita. O que é ME, Charles, para quem não entende muito do assunto? Oi? O que é ME, para quem não entende muito do assunto? Sim, deixa eu explicar. Foi bom você ter perguntado, porque eu já ia me esquecendo. A ME são todos os ruídos e trilhas que são mandadas junto com o conteúdo que vai ser dublado aqui para o Brasil
para serem inseridas à medida que o filme for, ou o filme, ou novela, seja lá o que for dublado, entendeu? Então, sons de porta batendo, sons de porta se abrindo, fechando, copos quebrando, sons de golpes, de socos, carros batendo, tudo isso faz parte da ME, que é música e efeito, entendeu? Então, o meu fascínio veio a partir daí. Eu comecei a ver as diferenças, comecei a julgar, a questionar o porquê que a voz do dublador, às vezes, não era escalada para ser igual ou mais próxima possível da voz original. Como, por exemplo, na época eu questionava muito por que a voz do Diego em Rebeldes, o dublador tinha uma voz um pouco mais aguda, sem menos peso do que a voz do... Acho que, como é que é o nome dele? Christopher Walkman, acho que é o nome dele, se eu não estou enganado. Por que a voz dele, do dublador, que era o falecido... Caramba, deixa eu lembrar o nome dele. Caio César. Caio César, obrigado, valeu. Por que a voz dele não era parecida com a voz do dublador, às vezes? Às vezes o dublador estava com um timbre de voz aqui lá embaixo e o dublador, ele falava assim, sabe? Um pouco mais para cima, entendeu? E eram coisas que eu questionava e eu não entendia o que havia de critério para eles escalarem, às vezes, uma voz que tem uma diferença. Aí você foi atrás de descobrir isso. Isso, aí eu fui atrás de descobrir, veio a internet, entendeu? Aí com a internet, já fui atrás de descobrir, aí chegou o filme, o primeiro DVD de filme que eu tive na minha vida foi o filme que eu era fascinado, que era o Titanic. Eu me lembro que o filme veio para mim, quando eu consegui comprar ele, com duas dublagens, né? Que é a dublagem em português do filme e a dublagem em espanhol do filme, além do áudio original. Aí é que eu fiquei doido mesmo nas comparações. Caramba, em espanhol eles fizeram assim, mas por que em português eles não pegaram essa mesma linha de interpretação também? Entendeu? Tudo questionamentos de uma pessoa totalmente leiga na época, como eu era. Não entendia nada. Muitos são, né? Até hoje. Mas eu ficava muito fascinado, cara, com aquilo, entendeu? Eu gostava de fazer isso, cara, quando eu descobri a função SAP das TVs por assinatura. Pois isso daí já foi mais pra cá, né? O advento do sinal digital, né, cara? Inclusive, eu fiquei até vou jogar agora a mesma pergunta pro Fernando, cara. Como é que você, Fernando, né, se incluiu nessa questão de entender mais de dublagem, de ir atrás de dubladores? Aliás, Fernando conhece muitos dubladores, né, Fernando? E como foi a sua empreitada nesse caminho aí? Bom, eu sou fã, eu amo essa profissão desde quando eu era criança. Desde 1996, eu tinha uns 6 anos de idade que eu comecei a acompanhar animes. Comecei a acompanhar Shurato, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball depois. Aliás, né, anime que revelou bastante dublador, né, a cara dos dubladores, né, nessa questão dos Anime Fest e tal, como a gente estava até comentando fora daqui. Os eventos. Tipo, um estúdio mesmo que marcado pelas histórias dos animes é a Alamo. É verdade. Sim. E muitos começaram por lá, tipo, a grande parte dos dubladores de animes, assim, etc e tal, começaram na Alamo. Começaram a história. Então, eu comecei desde pequeno. Aí eu comecei a prestar atenção nas vozes, eu comecei a, tipo, imaginar como será que a pessoa dona dessa voz, etc e tal. E tipo assim, como começou a sua noção aqui de que a gente, quando é criança, é difícil, a gente acha que tudo já tá tudo certo, né? Foi tudo feito aqui, foi tudo isso, foi tudo aquilo. Né? Como foi a sua noção, assim, pra você entender que aquilo não era daquele jeito? Tipo, não foi feito no Brasil? Tudo começou porque eu comecei a comparar as vozes. Tipo, eu pensava assim, caramba, eu tô ouvindo a voz, tipo, vamos supor, do Yoga, que é o Afonso Amajones, do Shurato. Nossa, eu tô ouvindo ele, tipo, lá no Yantia, do Dragon Ball, que na época era da Gota Mágica. Lá no que passava na versão do SBT, a primeirona. Aí depois, caramba, eu tô ouvindo o Goku no filme aqui que eu tô assistindo. Era outro dublador, então, correto? Outra voz. Tipo assim, outra voz, só que em outro ator, em outro personagem. Tipo, a voz do personagem que eu ouvia no anime tava naquele filme, tipo, só que dublando ator. Aí foi quando eu comecei a prestar atenção, tipo, nas diferentes.
Só um abre parênteses aqui. Você imagina, então, se o seu primeiro contato com a voz original de um anime fosse no caso do Goku, né? Já mais adulto, que lá no Japão ele é feito por uma mulher. Então Sim, você vê no original uma voz feminina, entendeu? De um personagem de anime, né? No caso do Dragon Ball, sendo dublado por um homem, né? Que no caso aqui e essa linha é em todos os países, inclusive no México também, o Goku também é dublado por um homem, apesar de no Nos original ter Estados sido feito. Unidos. nos Estados Exatamente. Unidos. Só que tipo, no Brasil, lá também era, né? O Goku criança dublado por uma mulher, né? Sim. Eu não sei Creio que dizer, sim. mas eu creio que sim também. Só que aí já com o Goku criança, quem É a dublava ele Úrsula. era a Úrsula, exatamente, E, entendeu? Aí já e a primeira versão foi a Noeli, lembra? não, cara, não, porque na verdade eu acompanhei mais Dragon Ball depois do Goku maiorzinho, entendeu? As primeiras A, temporadas eu lembro de a, ter visto prime, muito na frente. a primeira Nossa. versão tem duas versões, a dublagem. Os primeiros 60 episódios de Dragon Ball tem duas versões. Tem uma versão que foi dublada na Gota Mágica e a outra que foi redublada, acho que foi na Alamo. Caramba, que interessante.